Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast semanal, o Nosso Legado, né? Esse podcast que vem contando a história do Grupo Águia Branca ao longo desses 77 anos, através das pessoas, das histórias de cada um de nós, como que nós formamos a nossa história e juntos a gente forma a história do grupo. Hoje a gente vai fazer um bate-papo para lá de especial com uma convidada externa que a gente tem, que é a Celina Joppert, né, que já me falou do nome dela aqui. A gente vai refazer esse nome daqui a pouquinho, mas ela esteve conosco no evento externo que fizemos, né, que foi a Conexão Estratégica, e foi assim um bate-papo super legal, e eu fiz esse convite a ela, que ela aceitou prontamente aí, né, para estar conosco aqui, a gente troca de ideias gostosas aqui. Marcelina, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Dá um oi para o nosso pessoal aí. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Eu me senti realmente muito acolhida no evento da Conexão Estratégica. Eu fiquei fã da empresa, do grupo, das pessoas todas que eu conheci. Então, assim, estar aqui para mim é uma honra e eu estou, assim, curtindo muito. Que gostoso. E legal, né, Celina? Assim, que a gente fez um evento, a gente fez um bate-papo virtual, né? Aí passamos qual era o briefing da nossa conversa, falar, Celina, o objetivo da nossa conexão estratégica é essa, assim, assado e tal. E a gente depois fomos nos encontrar no evento e a coisa encaixou muito bem, né? Fluiu muito bem. Foi um bate-papo super gostoso, o evento fluiu muito bem, deu Você conseguiu trazer uma contribuição fantástica para o evento, né? Assim, primeiramente, agradecer, né? Mais uma vez, a sua generosidade está conosco e a sua contribuição lá que foi fantástica. Assim. Imagina, foi um prazer. A coisa fluiu mesmo, porque a gente precisa, né, das duas asas para voar. Eu acho que a gente voou junto, tanto do cliente, da consultoria, enfim, né? E a gente conseguiu fazer essa alquimia e foi mágico para mim. Foi muito bom. Foi um trabalho assim, que você conseguiu, né, comentar aqui para algumas pessoas que não tiveram oportunidade de falar conosco, mas que através de uma técnica que você desenvolveu através da música, né, de envolver as pessoas, né, naquele mundo que a gente estava lá e no mundo de cada um delas, né, assim, à medida que você pegava algumas partes da música e ia comentando, e você tocava as pessoas e trazia as pessoas para o nosso ambiente ali, né? Fantástico, né? Como é que é isso, Celina? Conta um pouquinho dessa dinâmica sua, desse trabalho que você faz com música, só para dar uma contextualizada para as pessoas aqui que estão nos ouvindo. Então, Marcelo, desde muito cedo na minha vida eu tive contato com a música. Então, na minha casa, assim, a gente aprendia a andar, falar, cantar, tocar violão, num pacote só. E a minha mãe era professora de canto, de cantoterapia, e a nossa rotina era essa, assim, era muito natural a música estar entre a gente, né? A gente, qualquer reunião de família, porque não era só a minha família, o meu núcleo familiar, isso se estendia para minha avó, para o meu avô, para minha tia, meus tios, assim. Então, eu me lembro, a gente chegava na casa do meu avô e ele falava para minha mãe, Soninha, vai pegar o violão. Você vai na mesma hora. E aí ele tocava, ela tocava, a gente cantava e largava o violão e continuava fazendo não sei o quê. Enfim, então era muito natural. E além disso, assim, o olhar artístico e de criatividade também era muito presente. A minha avó era uma artista plástica, enfim, eu também desenhava, pintava, fiz design e informação na universidade. Então, a criatividade sempre foi também algo que foi muito exercitado. Porque eu acredito nisso, Marcelo, acredito que nós somos criativos na nossa essência, todos nós. Mas nem sempre a gente exercita esse lado criativo e muitas vezes, ao contrário, esse lado é abafado pela sociedade, até na escola, a gente desaprende a ser criativo. Isso é uma tristeza, isso para mim é um sofrimento, quando eu começo a ver que as pessoas têm até
o fato, né, real do presidente da Hallmark, não sei se você lembra, a Hallmark a gente conhece mais por cartões. Cartões e tal. Mas depois eles viraram uma empresa de comunicação e você vê que eles têm um canal, filmes, eles produzem, eles são assim, muito grandes hoje. Como eles começaram naquela coisa do cartão pessoal, greetings, né, que a gente fala em inglês. E esse presidente da Hallmark, ele entrava em várias escolas e perguntava para as crianças, logo no início, perguntava assim, quem é que é artista? Aí todo mundo levantava a mão. Eu. Aí mostrava os desenhos na parede. E conforme ele ia subindo para idades mais avançadas, as mãos iam diminuindo e chegava um momento que nenhuma mão aparecia. Ninguém levantava e dizia, eu sou artista, eu sou criativo. Então, assim, a gente foi treinado a se retrair e não se expandir. Então, eu acredito muito que essa expansão é que realmente traz a nossa felicidade, a nossa autenticidade. A gente precisa ser autor, a gente precisa trazer a contribuição, vamos dizer assim, artística nossa para o mundo. E quando eu falo de contribuição artística, eu não falo que você usa um pincel, um violão ou sapatilhas para dançar. Eu estou falando de um ofício. Cada pessoa tem um ofício que está desempenhando essa função, essa tarefa, mas ela está fazendo de um jeito especial, que é o jeito dela. O jeito de você liderar é o jeito Marcelo de liderar. E o meu jeito de liderar, ou de, enfim, de praticar um ofício, é o meu jeito e vai com todo mundo. O importante é que você entenda que, através do seu ofício, você pode tocar o outro, você pode transformar o outro. E isso é arte. Isso é a gente usar a nossa arte. Então, eu trouxe a arte, essa vivência toda, voltando para a sua pergunta, lá de trás, com a música, com a criatividade, para a área de desenvolvimento humano. Porque eu acredito muito que esse mindset do artista, a forma de pensar, que é uma forma mais ousada, que é uma forma de experimentação, sabe? De você buscar ver riqueza no seu dia a dia, né? Apreciar o belo, ousar, fazer diferente. Tudo isso, experimentar. Inventar moda, né? Inventar moda. Porque a gente, quando é criança, a gente escuta muito, menino, não inventa moda. Aí. Né? E vai podando a gente, né? Vai podando para a gente fazer essa assinatura de nós mesmos no mundo, né? Seja através de um desenho, de uma música, de um canto, de uma expressão que a gente pode dar, de uma ideia que a gente pode dar. E aí cai muito nisso, né? Assim, você pergunta quem que é artista, as pessoas vão se envergonhando de ter ideias independentes, né? De querer fazer alguma coisa. E aí chega na vida, quantas oportunidades a gente perde, né, Celina? Assim, por a gente não falar aquilo que gostaria de ter dito. De contribuir com uma coisa que a gente gostaria de ter contribuído e poderia ter mudado o destino, uma história. Né? E às vezes a gente se envergonha com aquele assunto e não faz um comentário, né? Assim, essa perda da criatividade é um negócio assim, ela nos acompanha, né? Por muito tempo a nossa vida e traz essa perda mesmo de oportunidades que a gente tem. Né? Muito, muito interessante essa colocação sua. E aí? Desculpa, porque na realidade, só para complementar o que você falou, na realidade, a gente passa a não contribuir com quem somos, né? Eu tenho uma história bem rápida para ilustrar isso, que eu acho muito legal, se você me permite. Claro. Eu viajo muito, você sabe disso. Uma época eu estava no aeroporto de LaGuardia, em Nova York, e aí eu fui engraxar as minhas botas. Eu sempre tive um sonho de engraxar sapato naquela cadeira, mas mulher está sempre de sandália. Eu moro no Rio de Janeiro, calor, nunca estou
com o sapato fechado. Meu sonho era sentar naquela cadeira e, né, receber aquele tratamento do engraxate. Eu falei, tá, né, no momento certo, com uma bota enorme, né, frio aqui, tinha um engraxate lá, fiquei na fila. E quando eu sento na cadeira desse artista, o John, foi uma experiência assim, incrível, porque ele, com a sua arte, sem pincel nenhum, ele era só um engraxate. A tarefa dele era engraxar o seu sapato. Porém, você quando saía da cadeira dele, você saía transformado. Porque ele começava a falar da filosofia dele, que ele acreditava que as pessoas que estavam todas andando no aeroporto, os funcionários, estavam na casa dele. O aeroporto era a casa dele. Então ele não podia ver as pessoas com o sapato sujo. Então ele chamava, engraxava e não cobrava dos funcionários do aeroporto. Aí ele, eu também não cobro de mulheres, não cobro de pessoas do clero, eu não cobro de... Enfim, aí ele foi dando toda a cultura e a forma que ele trabalhava. Eu já engraxei sapatos de vários presidentes. Eu tenho um legado que a minha família, como eu sou, como meu avô engraxando sapatos. Então eu tenho muita honra de estar aqui no aeroporto de LaGuardia. E ele vai. Então assim, eu falei, você não vai deixar eu pagar? Absolutamente. Aí eu queria dar uma coisa para ele, dei um café para ele depois. Mas assim, você vê, é uma pessoa que está com um ofício de engraxate, mas ele está dando muito mais do que isso. Ele está contribuindo com quem ele é, fazendo de uma forma diferente, colocando a sua assinatura na interação com o seu cliente. Então, assim, somos todos artistas, Marcelo. Nossa. Verdade, somos mesmo. Estamos aqui nesse palco da vida, né? Exatamente. Qual que é o nosso papel nesse livro? Ai, meu Deus do céu. Essa conversa merece um vinho daqui a pouco. Ó. Eu estou aqui no café. Na água aqui. Mas no próximo a gente abre aí para brindar com seus viewers, né? Com o seu público e com o nosso público junto. Vamos sim. Marcelina, conta pra gente um pouquinho assim, da onde que você nasceu, como é que você chegou aqui, um pouquinho da sua jornada, né? Que eu dei uma breve vida no seu currículo, mas aquilo é um currículo e tal. Mas assim, queria ouvir de você assim, rapidinho, né, assim, sua história é fantástica, mas nos traz um pouquinho sua jornada, como é que foi, onde você nasceu, como é que você chegou até aqui. Então, eu tenho uma história ótima, porque eu adoro contar isso, já contei para vocês lá no nosso encontro, mas eu morei 6 anos em Vitória. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, e aos 10 anos meu pai falou que o Rio de Janeiro era uma cidade muito grande, queria ir para um lugar mais calmo. Enfim, resumindo a história, fomos os primeiros moradores da Ilha do Frade. Já havia a ponte, né? Mas a casa era uma casa antiga que existia lá, que ele reformou. Na época não tinha água, não tinha luz, não tinha gás. A gente vivia assim, uma vida totalmente, vamos dizer, raiz. A televisão era na bateria, geladeira a gás, enfim. Meu pai era e a gente teve um apoio grande de vários amigos. A gente eu tenho amigos em Vitória até hoje, queridos, amigas, irmãs, enfim. Mas eu morei 6 anos, depois voltamos para o Rio e morei entre o Rio de Janeiro, os Estados Unidos, enfim, a minha vida, eu acho que eu sou muito do mundo. E eu adoro trazer questões assim, culturais que possam compor os meus valores, o meu mindset. Então, assim, eu estou muito entre o Brasil e os Estados Unidos, eu tenho uma segunda casa lá, e moro no Rio de Janeiro, mas estou no Brasil inteiro também. Então, assim, eu acho que... mas eu gosto de me sentir, vamos dizer assim, eu gosto de ter essas bases, né? As minhas casas são muito ligadas à natureza, ao belo, à simplicidade, à família, é um valor importante para mim, fundamental. Então, eu adoro agregar pessoas, não só família de sangue, mas a família escolhida, né? Eu tenho várias pessoas que eu escolho como família e a gente
Eu acho que é isso que a gente leva da vida, né, Marcelo? Verdade, verdade, verdade. É, Acredito muito nisso, nessas conexões que a gente vai fazendo e nessa família que a gente escolhe também, né? é, Algumas a gente foi escolhido, né? E outras a gente escolhe também para viver isso, né? Nossa, mas que legal. Então você esteve aqui em Vitória, morou na Ilha do Frades, os nossos, né, fundadores e acionistas moram lá hoje, coincidentemente, né? legal. Nesse mesmo lugar, um lugar belíssimo e tal. Super legal. E Celina, assim, a sua jornada profissional, você passou por alguma empresa por muito tempo ou você sempre trabalhou autônomo, fazendo esse trabalho? Então, eu trabalhei numa empresa que era por conta dos meus trabalhos, porque eu sempre fui muito criativa e empreendedora. Uhum. Então, sempre trabalhei em várias coisas. Eu já falei até para você que eu fui guia de turismo quando eu tinha 18 anos, levava pessoas para os Uhum. Estados Unidos, eu fazia festivais de música, eu dava aulas, eu tinha uma escola de música, e aí chegou uma hora que eu achei que eu queria ser. Eu falava, todo mundo pode cantar, é só querer que você pode Uhum. cantar e cantar bem. E essa era a filosofia, e ainda é a minha filosofia hoje. Uhum. Comecei a dar aula de violão quando eu tinha 12 anos de idade, e a minha paixão era ver as pessoas se superando, né? Conseguindo tocar uma música na primeira aula. Então, eu dava Uhum. os fundamentos para a pessoa se superar. E isso é o que eu faço até hoje. Só que o meu Uhum. repertório aumentou, como a gente estava conversando, Ah, e eu estudei muito, e enfim, e hoje eu tenho, assim, realmente muito, acho que muita bagagem, e as ferramentas ficaram cada vez mais poderosas. E, uhum. funcionam, e funcionam. Então, a minha trajetória foi muito em função dos projetos que eu sempre criei. E eu criei um projeto que era um festival de música chamado Festivalda. A Valda patrocinou esse projeto, que virou um Ah, festival de música no Brasil inteiro, que era intercolegial, depois interuniversitário. E a Valda uhum. colocou toda a verba dela de marketing em cima, e chegou um momento que eles falaram, não, vem para cá. Eles me contrataram e a gente tinha uma house. Então, eu tinha um Aham. escritório dentro da fábrica das pastilhas, chiclete, tudo Valda, e a Aham. gente criava uma produtora de música, de festivais. Então, era Aham. uma cultura totalmente diferente. Até o horário que a gente acordava, assim, acordava, a fábrica pitava lá cedo, e se eu fosse trabalhar Uhum. com todos os fornecedores e clientes naquela hora, não tinha ninguém acordado, porque músico vai dormir 3 horas da manhã É. e para Aham. meio-dia. Né? Então, Uhum. assim, era interessante esse mix de culturas, mas sim, trabalhei lá por um tempo, Uhum. dentro de um escritório, sendo uma executiva, etc. Mas depois voltei, tive filho, e aí fui para o meu caminho solo de novo. Então, assim, Uhum. eu tenho meu escritório, minha consultoria, e tenho a riqueza de viver a experiência de estar em grandes empresas. Quando eu estou trabalhando Uhum. em uma empresa, eu me considero parte da empresa, meu coração está Uhum. ali inteiro. Então, assim, eu aprendo muito com os meus clientes. Tenho clientes desde, enfim, Coca-Cola, Ambev, Unilever, Bradesco, um grupo espetacular chamado Grupo Águia Branca, que é um grupo Ah, obrigado. que conquistou o meu coração. Aham. Enfim, então, Aham. assim, isso é aprendizado. Eu fico ali, Uhum. não sei se você percebeu lá no na conexão estratégica, eu fico ali bebendo da Uhum. fonte. O tempo todo eu estou ali conectada com vocês, porque é também uma super Claro. oportunidade. Então, assim, Uhum. ao mesmo Uhum. tempo eu não trabalho fixa dentro de uma empresa, mas eu estou dentro de várias empresas, e isso me dá uma satisfação e sabe, uma realização muito grande como profissional. Eu Uhum. sou blessed, em inglês seria dizer, sou abençoada e tenho muita Uhum. gratidão mesmo por poder viver essa realidade. É verdade, é verdade. Eu acho que você traz essa história, né, dessa observação pelo outro, né, de observar o ambiente, como engraxate que você colocou, né, assim, que ele vive aquilo ali, né, sabe, com que paixão que ele toca a vida dele, né, que ator que ele é da vida dele, né, assim, que ele faz ali a arte dele através do contato com as pessoas, de entusiasmar as pessoas, de mostrar para as pessoas o quão importante é o trabalho.
E aí você pega essa observação e vai de empresa em empresa, e conecta um assunto, e conecta outro, e vai, né, botando mais uma pitadinha, né, dentro do seu repertório, e consegue fazer essas conexões incríveis, esse bate-papo super legal que você tem com as pessoas, né, que a gente pode participar lá no evento, né? Nossa, que história! Porque, na realidade, Marcelo, assim, esse repertório que eu ganhei são as fundações do meu trabalho, que vai desde a música atividade, que é a ferramenta de aprendizagem e transformação que eu criei, que através da música, né, a gente consegue acessar o coração do outro, a emoção, e reforçar os conceitos que a gente trabalha. Eu conto também com outras ferramentas incríveis, como a psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, do potencial humano, o próprio coaching, a PNL, né, a programação neurolinguística, e o design thinking, né, que é você usar o mindset do designer. Então, assim, com essa base, a gente consegue, de uma forma muito sustentável, abordar esse universo complexo que somos nós, seres humanos, para a gente construir e desenhar a nossa própria experiência de vida. Então, isso é muito rico. A gente pode intencionalmente construir a nossa experiência de vida e não deixar ser levado pelas situações e ficar como se a gente estivesse como num barco, a gente diria, à deriva, né? A deriva, né? Sem ter essa autonomia e esse senso de protagonismo, que eu acho que é muito importante para a gente ter uma vida de realizações, significado, né, de qualidade. Eu acho que a felicidade passa por isso, né, Celina? Quando você assume o seu papel, quando você assume a responsabilidade das coisas que acontecem com você, coisas boas e coisas que não tão legais. Então, quando a gente assume isso, acho que a felicidade vem daí, sabe? Olha, eu estou sendo beneficiado por isso porque eu tive tal comportamento, ou estou perdendo tal oportunidade porque eu tive isso. Sabe? E o poder aprender, eu tenho que me dedicar melhor, eu tenho que me preparar para aproveitar as oportunidades e quando elas vierem eu vou usufruir delas e sentir esse momento de glória, né? Eu acho que não dá pra, a gente tem aquele ponto de satisfação ali, sei lá, você comer um brigadeiro, né? Aquele ápice de satisfação ali naquele instante, ou coisas que nos traz essa satisfação muito instantânea. Mas a felicidade, para mim, ela é conduzida junto com esse protagonismo que a gente puxa para a gente, né? Quando a gente assume isso, né? É isso que eu quero. E aí eu passo a ser o artista da minha vida, né? Aí eu passo a fazer a minha arte ser expressada no mundo aí, nesse palco maravilhoso aí. Gente, que espetáculo! Eu vou pedir para você fazer um endorsement, como é que chama o meu livro que eu vou lançar, o Marcelo coloca. Ele falou que está muito lindo. A gente está na sua página, com certeza. E olha, sua experiência de felicidade. O que você está falando sobre felicidade é o que a ciência fala sobre felicidade. Você está falando exatamente o que a ciência fala. Tá vendo? É por observar você, aprendi, tá vendo? Modeling. É uma técnica de PNL, é modelagem, né? Boa. Mas, Celina, você que navega nesse mundo aí, que tem essas oportunidades de ir lá e vir aqui, o que você fala do brasileiro e do americano, de outras pessoas que você teve oportunidade para trabalhar? Porque, assim, eu vejo assim, tantas pessoas fantásticas aqui no Brasil com esse síndrome de vira-lata, que acha que a gente é tão inferior, que não sei o quê. Então, como é que é isso? Constate isso para mim, por favor, porque eu fico achando que a gente vale um pouco mais. O que você... Muito mais. Eu acho a autoestima do brasileiro baixa. Eu acho que a gente, como brasileiros, a gente tem que trabalhar na nossa autoestima. O americano, por exemplo, tem características maravilhosas e é isso que a gente estava até conversando. Eu uso o que tem assim, o que mais faz sentido para mim das duas formas de ser, né, do americano e do brasileiro. Então, assim, eu acho que a gente pode aprender com o americano é que eles têm essa autoestima, né? Eles têm essa autoestima, eles têm
eles têm, de alguma forma, um pensamento de que você pode prosperar. Isso eu acho uma coisa muito legal, né? Eles pensam de uma forma abundante. Até nos resultados, você vê que eles funcionam no mindset de abundância e não de escassez. Então, isso é uma das coisas muito importantes que a gente precisa ter no nosso, vamos dizer, no nosso software rodando. Que a gente não precisa, o outro não precisa perder para a gente ganhar. Todos podemos ganhar, né? O brasileiro, acho que ele tem um pouco dessa coisa, né? Se o outro está ganhando, está prosperando, alguma coisa de errado ele está fazendo, ou está roubando, ou é traficante, ou eu não sei o quê. Enfim, a pessoa pode prosperar, pode ter uma vida cheia de abundância, mas não é abundância só de dinheiro que eu falo, é abundância de pensamentos generosos, de gratidão, abundância de amor. Isso é abundância, né? Então, assim, voltando, acho que o americano ele tem uma capacidade muito grande de produtizar as coisas. Então, ele pega um conceito, em 2 minutos, ele já cria uma forma de divulgar, de vender, o passo 1, 2, 3, já traz um acrônimo, já bota tudo ali. A gente, brasileiro, é muito mais até do que isso, porque a gente é a fonte, a gente cria, a gente tem jogo de cintura, a gente tem resiliência. Até por a gente ter tanta resiliência e passar por tantas questões que nos tiram da zona de conforto, talvez a gente tenha mais dificuldade de dizer assim, olha, é isso aqui que eu faço e é isso que eu faço muito bem e você precisa conhecer o meu trabalho. Você não tem vergonha nos Estados Unidos de fazer um network e dizer, olha, quero muito que você conheça o meu trabalho é assim, assim. Olha só, isso aqui, vamos fazer negócio. Aqui no Brasil parece que a gente tem que ter um pouco de dedos na hora de falar sobre o que você faz. Enfim, isso são algumas reflexões, mas o que eu realmente acho, para mim, importante é poder pegar um pouco do que existe lá de bom e pegar o nosso jeito de fazer as coisas. A gente é maravilhoso, os brasileiros são incríveis, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, tenho a felicidade dos 2 filhos terem estudado em Nova York e ter decidido voltar para o Brasil porque eles amam o Brasil. Ah, que legal. Eles querem fazer a diferença no Brasil. E eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas que possam ter uma formação bacana, que possam estudar, que possam levantar essa nossa nação, né, de uma forma inteligente, com essa paixão digna, sabe? Tirar essa síndrome de vira-lata, sei lá, aquilo que você falou, né? Não, a gente é um espetáculo no Brasil. Somos extraordinários, né? Somos extraordinários. Somos extraordinários. A gente faz coisas incríveis. Quando a gente e com pouco, né? Com pouco, que nem sempre a gente tem o apoio que a gente gostaria de ter como empresários, como cidadãos, né? Como pessoas. Nem sempre. Mas a gente vai lá e... Quando a gente vê o valor real que nos sobra, né? Assim, a gente trabalha de alguma forma, ganha o dinheiro da gente, e aí quando a gente vai comprar alguma coisa, normalmente, sei lá, a gente compara, sei lá, um iPhone, né, um produto eletrônico, ele é mais caro. Então, assim, a gente tem uma massa de dinheiro menor e ainda pagamos coisas mais caras, ou seja, o valor relativo das coisas aqui são muito superiores. E mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa dificuldade, essa falta de recurso financeiro, né, para você se desenvolver, a gente tem conseguido coisas, né, incríveis, né, coisas extraordinárias, superando barreiras, né, sabe, assim, parece muita força contrária, mas acho que o nosso destino é esse progresso, né? Acho que o nosso destino, estamos meio que predestinado a ser, né, vitoriosos, né? Porque eu vejo isso, sabe? Tanta sabotagem que tem no Brasil, né? De uma coisa e outras, né? Se a gente lê um pouquinho mais e percebe um pouquinho alguns movimentos para segurar o nosso desenvolvimento,
A gente vai muito bem, sei lá, no agro, vai muito bem, logo começa uma conversinha que o agro faz mal, que não sei o que é o agrotóxico, que a poluição, que tudo que isso, o que pegou a terra do índio, que não sei o que. E às vezes é uma cortina de fumaça que se cria para atrapalhar o desenvolvimento. Aí vamos fazer uma ferrovia para não sei o que, para escoar uma produção de grão ou de minerais de alguma outra região, que traz riqueza para a gente. Aí aparece um ali que não deixa passar a linha de ferro aqui, porque vai matar as formigas, não sei o que lá. E assim, é tanta sabotagem que a gente vai tendo, e mesmo assim, somos essa economia pujante, sabe, produzindo conhecimento, tecnologia, sabe, temos produtos fantásticos, pessoas, né, dando show. E uma pena que eu sinto, assim, tanta gente talentosa não percebe isso e acaba indo embora, né? Porque acha que aqui não tem as oportunidades, né? As chamadas oportunidades e tal, não sei o quê. Então, por isso que você me traz essas palavras aí, eu fico mais convencido disso, né? Que, né, não temos o menor motivo, né, de sentirmos por baixo, né? A gente tem mais que nos orgulhar de termos o que somos, né? E ficar aqui e querer melhorar essa terra nossa aqui, as pessoas da sociedade nossa. E nós, como privilegiados numa sociedade, que nós somos privilegiados, né? A gente tem a oportunidade, muitas oportunidades que outros não têm, e a mesma coisa que eu te digo, não é para pensar dessa forma, como isso é uma ótica de escassez. A ótica de escassez seria, eles são privilegiados, têm acesso a isso, aquilo, e eu não sou. Não. Nós somos privilegiados, nós temos que ser gratos por isso, sim, claro. Mas por sermos privilegiados, a gente pode dar a mão e puxar muita gente para esse lugar. Então, vamos usar esse nosso lugar para aumentar e para somar. Então, lógico, eu faço um trabalho social, as empresas cada vez mais fazem trabalhos sociais, então não é para olhar para... Eu, quando vejo alguém que tem sucesso, eu olho, ai, que bacana, essa pessoa tem sucesso. Então, se ela pode, eu também posso. Mas em qualquer área da vida, não precisa ser só profissional. Se a pessoa é uma pessoa que está bem casada, eu falo, pô, que casamento bonito, que bacana. Então, é possível ter um bom casamento. Se a pessoa tem uma amizade legal. Então, assim, coisas bacanas que as pessoas conquistam são para a gente olhar e modelar, como você falou, olhar e qual foi a estratégia que essa pessoa usou? Será que eu posso usar também? Então, assim, vamos todos juntos brilhar, vamos todos juntos dar a mão e sermos melhores como nação, por exemplo, como brasileiros. Vamos nessa, né? E o papel do empresariado é assim, para mim, eu acho que as empresas no Brasil fazem o Brasil acontecer. E usar esse poder que a gente tem para influenciar as pessoas para esse caminho, né? Porque às vezes as pessoas acabam vendo tantos exemplos ruins pela televisão, que é um meio de divulgação em massa aí, que acaba divulgando tantos exemplos não legais que nos tiram da direção certa. Eu acho que a gente tem que usar o nosso poder de comunicação, falar, mostrar, ser exemplo mais do que nunca, né? Nós temos que assumir esse protagonismo também. Não adianta ficar reclamando e não fazer nada. Faça a minha parte, pelo menos. Faça pelo menos a minha parte. Sabe? Seja exemplo da minha família, seja exemplo do ambiente que eu estou. Sabe? Não, eu não gosto da corrupção, sim, mas você tem tido um comportamento de uma pessoa honesta e tal? Realmente é verdade? Você está sendo? Ou você está achando um jeitinho de corromper alguém e tal? Então seja exemplo também, né? Eu acho que também tem isso. Passa por tudo isso. Mas, enfim. Celina, aproveitar seu conhecimento, sua expertise em pessoas, em gente, né? Eu vejo hoje assim, as pessoas, essa nova geração, né? Não só as pessoas novas, mas esse tempo que vivemos, as pessoas muito nas redes sociais, muito envolvidas em relações muito rápidas e superficiais, né? E eu sempre fico com uma dúvida, como é que será o futuro dessas relações? Né? Seja as relações interpessoais, seja profissionais, né? Na sua percepção, como é que você acredita que isso vai... Para onde iremos caminhar? É claro que estamos aqui fazendo só um bate-papo, ninguém tem obrigação nem assinando nada de defender nenhuma tese, né? No nosso bate-papo aqui. Mas como é que você enxerga
e para onde que estamos caminhando? Você acha que a sociedade ela tende a melhorar enquanto valores morais, sabe, enquanto desenvolvimento intelectual? Ou você acha que a gente vai se apequinar, que nós seremos mais egoístas, emburreceremos mais rápido? Como é que você percebe isso? Vamos usar essa tecnologia esse momento todo para a gente crescer para onde? Uma excelente pergunta, Marcelo. Eu acredito muito que a tecnologia, tudo que a gente está vivendo, cada vez mais, né, você ter uma persona nas mídias sociais, né, quem é essa persona? Será que sou eu mesma? Como é que é isso? O que os outros estão percebendo de mim? A gente não pode ficar fora hoje em dia, na vida profissional, pelo menos, não pode ficar fora desse circuito, né, de mídias sociais e tudo, mas as relações entre as pessoas, os jovens, né, as pessoas que estão ali se formando seu caráter, né, buscando quem elas são. É muito desafiador os momentos que a gente está vivendo, porque é tudo muito, muito grande e ganha escala de uma forma absurda. Então, assim, eu acho que os jovens hoje têm muito mais desafios que a gente tinha quando a gente tinha essa idade de, sei lá, de 12 a 25, 26, quando você está se formando. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente está educando e formando uma pessoa como pais, como família, como professores, mestres, valorizando esse lado humano e o lado da gente poder ser incrível, magnífico e também ser humano, entendendo que a gente é vulnerável, que a gente não está sempre bem, que a gente tem momentos muito difíceis, que aquilo que está aparentando ali nas redes sociais, né, aquilo ali nem sempre é o que estão mostrando. A gente vê, né? Outro dia eu estava malhando lá nos Estados Unidos, até na academia, aí de repente entra uma moça toda vestida de malhadora maravilhosa, ela botava o celular, aí ela começava a falar, malhar, aí quando ela desligava o celular, ela parava, não fazia nada, ela não malhava, ela não fazia nada, ela só filmava. Então assim, para que isso? Para que serve isso? Você está construindo uma imagem que não é você. Ela está lá só fazendo um papel, né? Um papel que não é ela. E aí, o perigo está aí, que quando a gente tem essa idade, a gente está querendo muito ser aceito. A gente está querendo muito... e aí a gente, às vezes, faz coisas que, até porque os outros estão fazendo, a gente começa a fazer igual. A gente usa as mesmas roupas, né? Usa o mesmo... linguajar, a marca da moda, isso aqui, o corte de cabelo, aquele meio jeito, tipo, não estou ligando para nada, mas está ligando para tudo. Enfim, essa época é uma época que é muito delicada. E se você assume uma persona, assume uma pessoa que não é você, você pode até ganhar likes, você pode até ser elogiado, ser admirado na sua comunidade, mas não é você, é a persona. E aí isso não vem. Você não contabiliza isso como vamos dizer, uma validação, um elogio, que a gente precisa, né? A gente precisa seguir claro. Então, assim, eu acho que as relações, cada vez mais, como eu estava falando até para você, eu tive um almoço muito agradável com um casal, uma francesa, um americano, e a gente estava conversando, era um momento totalmente presencial, num lugar de natureza. Era um lugar que a gente estava ali, assim, sabe, olho no olho, não tinha, ninguém estava no celular, e a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que isso cada vez mais vai ter valor. O contato, sabe, físico, não tira o valor de outras possibilidades da gente usar a tecnologia com tudo que ela tem para nos oferecer, assim como a gente está fazendo agora. Eu não teria nem tempo, nem você, talvez, de a gente se encontrar in person, né? A gente se encontra a gente presencialmente. A gente não tem esse tempo. Então, que bom que a gente essa tecnologia.
né? Vamos usá-la. Mas a gente não pode esquecer que também precisamos intencionalmente proporcionar, criar momentos de uma conexão que tem um valor, que às vezes só um olhar, né, de você estar com a pessoa ali, às vezes um toque numa mão, né, não, eu estou com você, sabe? Às vezes, sabe, você, um abraço, isso é fundamental. O ser humano precisa desse tipo de contato. O contato sinestésico, o contato, né, dessa energia que a gente troca quando a gente está próximo. Então, assim, como tudo na vida, a gente tem os dois lados. Vamos pegar o melhor dos dois, do high touch, né, que é essa parte, né, de conexão, de coração, de empatia, e do high tech. A gente tem que funcionar no modo estéreo da vida, né? A gente tem que ter os dois. Vamos pegar o melhor do high touch, o melhor do high tech e vamos viver e evoluir. Isso é evolução. Eu sou a favor da evolução, adoro evolução. Mas a gente não pode esquecer, mesmo nas gerações mais avançadas, pessoas com mais idade, a gente tem a obrigação de melhorar, de aprender com os mais novos, e os mais novos aprender com a nossa experiência, de como foi, enfim. Então, eu acho que é por aí. A gente precisa criar essa possibilidade o tempo todo na nossa vida, tirar o melhor do que a gente Maravilha, maravilha, Sibeli. Nossa. E isso, né, assim, eu também fico muito nessa observação, né, para onde estamos caminhando, né, como é que estamos aproveitando bem o melhor de cada mundo desse, né? Por alguns momentos, fico bastante preocupado em achar que as relações vão estar tão superficiais que as pessoas eventualmente podem não estar mais conectadas, né, no coração uma da outra, né? Porque a gente se conecta. Quando a gente vai se apaixonando pelas pessoas, a gente se conecta por aquilo, né? E a gente tem que se conectar pela abundância, né? Você usou essa palavra abundância, eu creio muito nisso, né? O que eu posso dar, né? E não uma conexão do que o outro pode me dar, porque a minha carência que o outro vai suprir, né? Mas pelo contrário, né? Assim, o que eu tenho de tão bom aqui que eu quero dar para você também. E isso que você falou, desculpa, só que eu adorei isso que você falou. A gente começa dando, a gente não começa querendo pra gente, né? Então, isso que você falou de conexão. Então, por exemplo, e aí vem autogestão, né, autoconhecimento. Se eu estou precisando, outro dia eu estava conversando com uma pessoa na minha rede pessoal e ela estava querendo mais comunicação com o parceiro dela, né, o marido dela, que quer mais conexão, mais troca. E aí eu falei, como é que você está fazendo? Você está colocando as suas emoções para ele, está dividindo, você dá o primeiro passo. E aí você busca isso, provavelmente vai vir naturalmente do outro, mas o primeiro passo é sempre nosso. Se eu quero mais amor, eu dou mais amor. Se eu quero mais paz, eu procuro a minha paz interior, e aí vou trazer mais paz para o ambiente que eu vivo, minha comunidade, meu país, etc. Então, assim, amei o que você falou, só pontuando, continua. E de novo, né, estamos falando do protagonismo, né? Sabe, eu sou responsável, né? Então, que a pessoa não se comunica comigo, não pegar por aí. Sim, mas eu me comunico com ela, sabe? Exato. Qual que é a minha parte nisso, né? Nisso que eu estou falando que ela não faz, mas o que eu faço, né? Que é o que a gente está falando, essa abundância na relação, né? E aí essa relação se transforma e transborda de alegria, né? De conexões, né? Parece. Mas, Celina, assim, esse bate-papo nosso vai longe, né? Então, tomar cuidado aqui. Mas, assim, deixa eu voltar aqui para o nosso mundo aqui. Deixa eu te pedir um conselho, uma dica para as pessoas que estão... Vamos falar, que está chegando na empresa, que está começando sua jornada profissional, né? Que conselho que você daria para essas pessoas? Chegando na jornada profissional, um jovem, né? Então, talvez no seu primeiro, segundo emprego, né? Querendo isso, aí só para pegar um curso. Está chegando um jovem vamos botar, abaixo de 30, né? Está começando a sua jornada, achou um caminho, eu acho que eu vou por aqui, vou ser uma pessoa que vou trabalhar no desenvolvimento de programas ou de
de sistemas e controles, ou venda, ou mecânico, ou de supervisor, ou de um gerente, né? Das diversos caminhos que tem, sabe? Qual o conselho que você daria para ela? Ela já está num caminho, né? Sim, Já está assumindo uma direção de vida. Uma direção de vida, e eu acredito que sim, na nossa vida, seja profissional ou pessoal, o primeiro passo é a gente ficar muito atento, muito consciente desse nosso funcionamento, de quem a gente é, do que a gente é, do que é importante para a gente, se perceber, ouvir o seu coração, né, e trabalhar essa gestão do que você está sentindo, de quem você é, de como você pode melhorar, de como você pode aprender. Então, assim, não é porque a gente estudou algo que a gente está pronto para desempenhar uma função, e nunca vai estar pronto, graças a Deus. Nunca vai estar pronto, porque a gente vai ter sempre uma oportunidade de aprender. Então, acho que é muito bacana a gente poder, como a gente estava falando lá no início, a gente poder ter alguns mentores, alguns modelos que a gente possa seguir e que a gente admira, que são pessoas que podem nos trazer uma referência em termos de comportamento, em termos de como essa pessoa está levando uma vida profissional. Às vezes pode até não ser na própria empresa que você trabalha, mas assim, quem é uma pessoa que eu admiro como profissional? Deixa eu ver que características essa pessoa tem. Será que eu posso desenvolver algumas características que essa pessoa tem? Depois, eu acho que uma coisa muito interessante é você... Tudo isso a gente está falando de autoconhecimento e autogestão. Isso. Então, assim, o que eu tenho de diferente? Qual é aquele meu jeito de fazer as coisas? Como é que eu posso botar alguma coisa a mais nessa tarefa? O artista voltando para a nossa conversa. Olha o artista. Artista, né? Como é que eu posso trazer? Por exemplo, eu admiro demais quando as pessoas fazem coisas que não estão dentro do job description dela, do que é a definição do trabalho dela. Então, eu às vezes estou muito dentro do avião, então eu estou lá dentro do avião sentada, e de repente, outro dia ali, eu estava lendo um livro e eu estava sem luz. E a moça passou e ela pegou, acendeu minha luz e virou a minha luz na direção do meu livro. Ela precisava daquilo. Ela não precisava fazer, mas ela fez. E ela me tocou. E aí ela estava trazendo um jeito dela de ser uma profissional melhor. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre aberto para aprender, né? Sempre aberto para aprender, procurar entregar mais do que nos requisito do que é o necessário. Não é fazer só o necessário, a gente tem que fazer além do necessário e trazer essa nossa marca. Isso é o meu jeito de entregar o que me é atribuído como função, como o meu ofício, mas eu vou dar mais. E eu vou aprender e vou me conectar com pessoas que eu admiro e que eu posso aprender e evoluir, ou modelando-as, ou sendo mentorado, ou seguindo-as. Enfim, a gente tem muita possibilidade hoje. Então, assim, o crescimento está ali, e a evolução está ali à nossa disposição. É só a gente intencionalmente promover esse estado mental de crescimento, esse mindset de crescimento. Eu acho que estamos aqui para isso, né? Para sermos mais e irmos um pouco mais além. Eu pego muito exemplo da natureza. Né? Então, assim, quando a gente planta uma semente, né, a natureza, né, eu acho que Deus espera que nasça dali uma árvore, não algo que gere o fruto, né, parecido com aquele, mas não gera só uma. Às vezes você planta uma semente, sei lá, de um pé de abacate. Quantos pés de abacate produz? Sabe, qual é essa capacidade que a gente tem de florescer e produzir muito além daquilo, sabe, que foi o nosso toque inicial, né? Então, não é porque eu ganhei um que eu vou devolver um. Eu posso devolver 1 milhão, um infinito. Né? A partir daquilo que me foi me dado, eu desenvolvi uma capacidade de produzir.
Então, eu acho que é isso. Acho que estamos aqui nesse mundo para isso, né? Para a gente ir além, né? Eu acho que Deus espera isso de nós, né? E eu acho que nos prepara, nos guia, né? Coloca tantos recursos aí e a gente escolhe o nosso caminho. Mas, falando em caminho, falando em escolhas, assim, o seu legado. O nosso programa fala do legado, né? E assim, o seu, da Celina, assim, qual que é o seu legado? Essa energia que te motiva, que te dá esse brilho no olho, esse sorriso maravilhoso, assim, o que é isso, né? Que energia é essa? Qual que é o seu legado? Eu acho que eu sou uma pessoa assim, que gostaria de deixar para outras gerações, deixar aqui a minha marca na vida, da minha passagem pela vida, com essa mensagem de otimismo, de possibilidade, de que a gente é capaz. A gente é capaz de criar o extraordinário. A gente não precisa se contentar com o que está nos sendo oferecido. Eu acho que a gente pode sempre fazer. Por que não? Por que não mais um pouco de amor nessa relação? Por que não mais um pouco de estudo, de aprendizado? Por que não começar a questionar o status quo para a gente poder contribuir com o que a gente tem de melhor? E eu acredito que o legado de cada um é a gente poder fazer mais do que a gente é bom. Então, por isso que, por exemplo, um trabalho social, que eu acho uma coisa maravilhosa, com tantas pessoas que se dedicam a ajudar os outros, fazendo trabalhos sociais, eu acho que nesse trabalho social a gente precisa usar os nossos talentos para ajudar o outro. Então, assim, vamos ver no que a gente realmente excel, né? O que a gente tem excelência? Qual mudança, né? Onde aonde eu posso transformar o outro? Aonde eu posso trazer um pouco mais de esperança? E o meu talento, acho que o que me move é esse. Eu adoro apoiar. Voltei lá para as aulas de violão quando eu tinha 12 anos, né? Apoiar as pessoas e mostrar a elas que elas são capazes de se superar, de ir além e de brilhar na vida, de construir uma vida de sucesso, de realização, de significado. Então, assim, acredite em você e vai e faz, se realiza e contribui para um mundo melhor. Eu acho que não sei, eu acho que falei coisa demais, mas talvez se resuma nessa Você não falou coisa demais, né? Porque a sua vida é isso, né? Ir além, dar um pouco mais, produzir mais, estimular as pessoas, né? Acho que é isso, Isso nunca é uma resposta pronta, né? A gente não tem isso pronto e isso também está em transformação. Eu acho que o nosso legado também está sempre sendo construído. Sempre em transformação. Né? Obrigada, isso foi maravilhoso aqui, porque eu mesmo estava dizendo, acho que falei demais, né? E você me valorizou. Eu acho que é esse o papel. Eu acho que você está fazendo um espelho aqui, que é o que eu falaria para o professor também. Então, obrigada, Marcelo. Não, que isso, Celina. Falou perfeito o que eu falaria. Assim, eu acho que é isso uma coisa que é legal da gente fazer. Tem até uns exercícios nesse meu livro que eu vou lançar no meio, estou ali nesse desafio, mas um dos exercícios é isso. Imagina uma pessoa que acredita em você, que te apoia, mesmo quando você não está acreditando em você, o que essa pessoa diria para você, né? Então, nesse momento agora, você fez exatamente isso. Eu falei, eu me diminui um pouco, acho que eu falei demais, aí você falou, me deu toda a possibilidade de, não, é isso mesmo, é isso que você faz, blá, blá, blá. Então, assim, obrigada, e eu acho que essa prática na liderança é fundamental, e é o que eu vi você fazendo. Eu agora posso te trazer de volta aqui um pouquinho, porque eu sou de fora. Então, a sua liderança no Grupo Águia Branca, ela é importantíssima. Eu vi você em ação, eu vi você colocando a sua alma e coração no evento que a gente estava, fazendo diferente, trazendo outras possibilidades ali que nunca antes tinham sido, enfim, praticadas até, né? Enfim, dentro da concepção do evento. E ali você mostra
o grande líder que é. Estava sendo um engraxate. Não é? Estava fazendo o meu papel, fazendo aquilo que... No meu canal no YouTube, Celina Joker, tem um vídeo do John, do engraxate. A gente filmou. Legal. Eu chamei meu filho para gravar, para entrevistar ele, esse negócio de entrevistar no sangue, sei lá. E aí ele fala, e eu pergunto para ele se as coisas estão lá no Celina Joker, o vídeo do John, o engraxate. Mas qual que é o seu canal? Divulgue aqui direitinho para as pessoas que estiverem ouvindo poderem ir lá e navegar. É isso mesmo, assim, as mídias sociais é LinkedIn, né? LinkedIn, Celina Joper, o meu nome, Celina com C, Joper, Joppert, também no Instagram, também no YouTube, é tudo no meu nome, e é isso, a gente continua essa conversa sempre, quando a gente tem a tecnologia aí para abrir essa porta. Né? Fica registrado aí essa história toda. Muito legal. Celina, assim, muito obrigado por esse bate-papo. Eu sempre peço uma dica de um livro ou de um filme, de uma coisa que assim, que tenha mais te impactado, que você gostaria de compartilhar conosco. Eu gosto muito de um livro do Sean Achor, que é um dos especialistas em felicidade. Deixa eu ver se eu tenho na minha agenda. Eu tenho. É esse aqui. Chama... Todo marcadinho, né? Tá vendo? Cheio de coisinha marcada pra cá. Isso é um livro, ele em português, em inglês chama The Happiness Advantage, mas em português, eu não sei se eu tenho ele em português, ele chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, ele fala muito sobre essa ideia de que a felicidade, o bem-estar, ele precisa ser vivido no seu dia a dia e não ser um destino final, né? Então, ele traz aqui vários... Ele foi professor de Harvard, junto com o Tal Ben Shahar, que foi o professor que eu me formei, meu mestre. Mas nesse livro, acho que ele resume bastante coisa sobre essa ciência da felicidade, do potencial humano. E eu recomendaria O Jeito Harvard de Ser Feliz em português, e quem quiser em inglês, The Happiness Advantage. A vantagem da felicidade. Nossa, que fantástico, Celina, que fantástico. Obrigado pelo bate-papo. A generosidade, né, de abrir e compartilhar conosco tamanha experiência, vivência e de vida. Sou muito grato mais uma vez a você aí. Vou deixar você fazer o encerramento do nosso programa aí. Só tenho a agradecer por essa oportunidade, por esse papo riquíssimo, e que quem está nos ouvindo possa tirar alguma coisa dessa nossa experiência, dessa nossa troca e implementar na sua vida. Porque não adianta a gente ter várias oportunidades, conteúdo, conhecimento, a gente está tudo ali disponível, mas a gente precisa dar um passo, agir e fazer acontecer. Então, assim, é esse o meu fechamento. Protagonista, mais uma vez. Né? Ser o protagonista. Você viu o seu papel de artista nesse palco, que é esse mundo aqui, que é essa vida. Olha... Celina, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Um prazer imenso estar com você novamente. Tá? É isso, pessoal. Agradeço a vocês aí, a audiência, por estar nos acompanhando aí. Tá? Vamos juntos. Semana que vem temos mais um programa nosso para a gente continuar acompanhando e conhecendo a história do nosso legado. Até lá.